Eu estava agora há pouco no supermercado e aconteceu algo que poderia ser banal, né? Passar como corriqueiro para a maioria das pessoas, mas me provocou assim uma reflexão. Eu estava num caixa com uma fila razoável, eu acho que eu já estava uns 20 ou 30 minutos, e um segundo caixa. Em um segundo caixa, todas as pessoas já tinham sido atendidas e a moça, a operadora do caixa, ela chamou então aquelas pessoas, as primeiras da fila onde eu estava, para que ela pudesse atendê-las. No entanto, o que aconteceu foi que quem chegou primeiro nesse caixa foram as pessoas que estavam no fim da fila. Isso lembra o famoso jeitinho brasileiro, né? Do qual se fala desde a década de 70, 80, né? Ficou marcada na figura de uma propaganda de um jogador de futebol, o Gerson, né? Fazia uma propaganda de cigarros e falava que todo mundo, que era bonito, né? Todo mundo levar vantagem, né? E aí dali se pensou, se identificou aquela propaganda com uma prática da cultura brasileira de levar vantagem, né? A questão é saber, as pessoas que passaram para outra fila, né, para outro caixa, e que estavam no final da fila, elas foram antiéticas, de certo modo. Se a gente pensar que as pessoas que estão mais tempo na fila deveriam ser atendidas. Agora, será que esse jeitinho brasileiro, será que elas percebem que elas estavam agindo errado? Quem já não fez isso, né? Parar para tentar relembrar momentos em que você fez isso que elas fizeram hoje. Quem sabe se possa pensar que, na verdade, na cabeça delas, o que acontece. Você pode pensar que, bom, eu ouvi a operadora me chamando e os outros não, né? E por isso, então, eu me adianto e vou para o início da fila, né? Você pode pensar que os outros não ouviram porque são preguiçosos ou porque não têm interesse. Nós criaríamos uma cultura, nós vivemos numa cultura onde então quem chega primeiro, né, parece ser uma regra, né, quem chega primeiro merece aquele lugar. Talvez isso valha também para os políticos. Se o político chega primeiro num ministério, ele teria algum direito de fazer o que bem entendesse. Será que isso também são regras e, de certo modo, também são éticas? Houve um tempo na humanidade que os países que venciam guerras tinham como regra e um direito de pilhar, né? Hoje os jovens usam essa expressão de outra maneira, mas pilhar, quer dizer, se apropriar, podemos pensar roubar, né? Bens dos outros países. Era a regra no tempo da Grécia Antiga, da Roma Antiga, né? Será que então há um problema de comunicação entre nós brasileiros, de que nós não nos comunicamos bem para estabelecer nossas regras? Porque ninguém nasce com essa regra, ou será que nasce? Será que tem elementos que aprendemos ainda no útero que nos faria ter regras prontas sobre a convivência humana, ou algo no DNA, ou algo nos primeiros anos de vida familiar? Nós podemos culpar essas pessoas que estavam no final da fila e que de uma hora para outra foram para o início da outra fila, né, do outro caixa. Nós podemos culpá-las por não conhecer as regras que eu conheço? Será que isso também não se deve ao fato de que o Brasil é um país de muitos povos, na verdade muitos povos que deram origem a esse país, ou que estão começando a formar esse país, começando a se fundirem num único povo? Será que então há uma confusão de regras e não há propriamente uma regra? Mas por que então o jeitinho brasileiro seria a regra que acabou vingando, né? Sendo aquela mais comum? Talvez porque, não tendo uma regra, se escolheu uma regra mais fácil. Na medida que eu não conheço o que está passando na cabeça do outro,
vou então preferir escolher aquilo que eu já sei, aquela regra que eu já tenho. Talvez possa ser essa uma boa hipótese, né, para responder essa questão. Mas de qualquer maneira é curioso, né, esses diversos pontos de vista. Você pensar que é algo natural agir assim, porque o outro não se deu conta daquilo que o caixa já estava aberto, disponível, ou talvez tenha se dado conta, mas não quis sair de onde estava, não sei. Talvez essas regras precisem ainda ser mais repetidas. Talvez seja uma questão, é outro ponto a se discutir, né? A dificuldade de pensar, de justificar as coisas. Nós sabemos que nós lemos muito pouco e nós não gostamos muito de pensar, de refletir, de buscar explicações. Nós queremos as coisas mais simples. Isso também pode ser uma questão cultural. Ainda que você não conheça todas as regras, você sabe que na outra fila tem pessoas que estão há algum tempo esperando para serem atendidas. Então o mínimo que se deveria fazer é tentar com elas chegar a um critério. Mas eu acho que para isso você precisaria abrir a sua mente, quer dizer, ampliar a sua capacidade de perceber. Nesse mesmo episódio aconteceu algo curioso. Atrás de mim na fila havia uma pessoa que não sabia que caixas atendiam, que faixas etárias, ou, por exemplo, há caixas que atendem pessoas com mais de 60 anos, né? E outros que atendem pessoas que compraram até 15 itens. E essa pessoa atrás de mim não tinha se dado conta de que caixas, ou em que caixas ela poderia ir, né? Só que acima dela, né, tinha um cartaz dizendo exatamente isso, né? Que o segundo caixa era para pessoas maiores de 60 anos de idade e o outro era para pessoas que tinham comprado até 15 itens, né? Chamado caixa rápido. Então observe que há um problema de percepção. Eu não sei se é só a culpa do governo ou dos educadores, dos teóricos da educação, de tentar construir nesse país uma educação que amplie a capacidade de perceber o outro. Talvez esse seja um problema desse nosso país, da nossa cultura, a dificuldade de perceber o outro. O egoísmo é isso, né? Essa visão muito periférica, muito próxima da gente, não indo além, né? Talvez a educação precise dar mais ênfase a isso. É um grande desafio, porque a gente sabe que o máximo que o governo está exigindo como obrigatoriedade é a educação fundamental, né? E muita gente ainda está fora do ensino médio, né? E o ensino médio que é feito quase como uma linha de produção em série, né? Onde o aluno entra, ele é cobrado trabalhos, provas, ele memoriza, põe as respostas, né, numa folha, entrega para o professor. Não há mais prazer em aprender, né? E como é que você vai ampliar a mente se a educação ela se tornou burocratizada, é quase uma produção em série de seres humanos, né? É um desafio muito grande para esse país. Eu não sei se todas as questões não se resumiriam ao fato de que nós priorizamos quantidade de pessoas ao invés de qualidade de pessoas. Quantidade de pessoas que nascem, entram nas faculdades, não, entram nas escolas, né? Vão para o mercado de trabalho, sem perceber e dar importância maior às pessoas com uma qualidade de pensamento, né? Capacidade de pensar no outro, tanto quanto em si mesmo, ou quase tanto quanto em si mesmo, né?